Ela passou a vida inteira em silêncio. Mas agora, viúva e com um coração marcado por lembranças, resolveu contar tudo. O que Bolsonaro fez por seu marido. Ninguém jamais imaginou. Antes da gente começar essa história emocionante, peço, se inscreva no canal e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. É sempre incrível saber até onde essas histórias estão chegando. Pouca gente se lembrava de Vicente dos Santos, um homem simples, de fala mansa, que por mais de 30 anos trabalhou atrás do volante, dirigindo para figuras que moldaram a história do Brasil. No entanto, quem realmente o conhecia sabia que Vicente era mais do que apenas um motorista do palácio. Ele era olhos e ouvidos discretos de tudo o que acontecia nos bastidores do poder. Era o primeiro a chegar e o último a sair, sempre atento. Sempre leal, Vicente começou a trabalhar para o governo ainda nos anos 1980, quando Brasília era um redemoinho de mudanças políticas e sociais. Mas foi nos últimos anos de sua vida, quando passou a conduzir Jair Bolsonaro em algumas agendas mais privadas, que sua história ganhou contornos que ninguém jamais imaginaria. Aos 72 anos, Vicente faleceu de forma silenciosa. Coração, agravado pelos anos de esforço e ansiedade acumulada. Seu enterro, simples, foi realizado em um cemitério modesto na periferia do Distrito Federal. Meia dúzia de colegas compareceram, mas o que ninguém esperava, nem mesmo sua viúva, Dona Almerinda, era o que viria a seguir. Ela era o oposto do marido em muitos sentidos. Enquanto Vicente era discreto, ela era observadora, emocional, e guardava cada gesto, cada conversa, cada sinal com precisão quase fotográfica. Quando seu marido faleceu, ela se fechou por semanas, num silêncio que só os olhos cansados conseguiam traduzir. Mas algo remoía por dentro. Uma lembrança que insistia em ressurgir cada vez que abria a antiga caixa de metal, onde Vicente guardava seus poucos pertences pessoais do tempo de motorista. Ali, entre uma medalhinha de São Cristóvão, um par de luvas gastas e uma pequena caderneta com horários e nomes rabiscados, havia algo que ela nunca tinha visto. Não era um documento, nem uma foto. Era apenas uma chave, presa a uma fita azul marinho, com as iniciais VPB. Almerinda segurou aquela chave por minutos, sem entender o que aquilo representava. Foi então que a campainha tocou. Ela se arrastou até a porta com passos lentos, imaginando ser mais uma visita de condolências atrasada. Mas ao abrir, deparou-se com algo que não fazia sentido naquele momento. Um homem de terno escuro, óculos discretos, postura de quem já serviu às forças de segurança. Bom dia, senhora Almerinda. Vim entregar algo que pertencia ao seu marido. Ela franziu a testa, confusa. Ele já me deixou tudo o que tinha. O homem abriu uma pequena pasta de couro e entregou-lhe um envelope lacrado, com brasão oficial impresso, e sem dizer mais nada. Ele agradeceu e se despediu com uma reverência educada. Quando Dona Almerinda rompeu o lacre, encontrou dentro apenas um bilhete e um endereço. Procure por este lugar. Seu marido queria que você conhecesse. No dia seguinte, pegou um ônibus rumo ao endereço indicado, um setor afastado da cidade, onde casas populares e terrenos baldios se misturavam com oficinas mecânicas e pequenos galpões. Ao chegar, deu de cara com um portão de ferro pintado de azul. O portão rangeu, revelando um terreno cercado por muros baixos e, ao fundo, uma pequena construção nova, simples, mas visivelmente cuidada. Do lado direito, havia um galpão coberto com ferramentas e uma moto que parecia novinha em folha. Era o lugar dos sonhos de Vicente. Um pequeno espaço onde sempre dizia que montaria sua oficina mecânica quando se aposentasse. Ela entrou, sentindo o cheiro de tinta fresca e óleo de motor. Sobre uma bancada, um envelope com seu nome. Dona Almerinda, seu Vicente, me contou desse sonho. Disse que queria te deixar algo mais que memórias. Ajudá-lo foi uma das decisões mais justas que tomei na vida. Isso aqui é todo dele. E agora, é seu, Jair Bolsonaro. Ela caiu de joelhos, em silêncio. Um turbilhão de emoções atravessava seu peito. Como? Quando? Por quê? O que ela não sabia ainda era que aquela história começava muitos anos antes, numa madrugada chuvosa, dentro do carro presidencial, quando Vicente e Bolsonaro tiveram uma conversa que mudaria para sempre o rumo de suas vidas. Era uma madrugada chuvosa em Brasília. O relógio do painel marcava 2h17, quando o então presidente Jair Bolsonaro, cansado após uma longa reunião com ministros, pediu para não ser acompanhado por seguranças naquele retorno. Hoje quero só o Vicente ao volante, disse ele de forma direta.
Vicente, já acostumado com as excentricidades da rotina presidencial, não estranhou o pedido. Ajustou o retrovisor, deu partida no carro oficial e seguiu rumo ao Palácio do Alvorada. O silêncio predominava dentro do veículo. Lá fora, apenas o som da chuva e o ocasional trovão quebravam a monotonia da madrugada. Foi então que, sem aviso, Bolsonaro falou: Vicente, você acredita que a gente faz alguma diferença de verdade aqui dentro? Vicente demorou a responder. Pensou em tudo que já tinha visto, nas conversas que ouviu sem querer, nos olhares cansados que observava. Presidente, eu acho que o senhor já fez mais diferença do que imagina. Bolsonaro soltou um leve riso pelo nariz, sem humor. Sabe o que eu acho, Vicente? Que no fim das contas, a única coisa que a gente leva são as pessoas que a gente ajudou. Não os votos, nem as manchetes, muito menos os títulos. Vicente apertou o volante um pouco mais forte. Senhor está certo, presidente. Meu pai dizia isso, que o verdadeiro valor de um homem não está no cargo que ele ocupa, mas nas vidas que ele transforma. O carro continuava cortando a madrugada, e por alguns minutos, ambos permaneceram em silêncio, até que Bolsonaro se virou parcialmente no banco e perguntou: Vicente, qual é o seu maior sonho? Não o de motorista, o de homem. Vicente hesitou. Estava acostumado a ouvir, não a falar. Presidente, eu sempre quis abrir uma oficina minha, pequena, num cantinho qualquer, só para cuidar de umas motos, ensinar uns garotos de rua, sabe, tirar eles do tráfico. Mostrar que ainda tem saída, mas com o que ganho e com a idade que tenho, ficou só no sonho mesmo. Bolsonaro olhou para frente, sem dizer nada, mas ali, algo se formava dentro dele. Ao chegar no Alvorada, antes do carro, ele colocou a mão no ombro de Vicente e disse: A gente vai fazer esse sonho acontecer, nem que seja a última coisa que eu faça como presidente. Vicente sorriu, mas não levou aquilo tão a sério. Quantas promessas ele já tinha escutado de políticos, mas com ele, algo era diferente. Semanas se passaram. Vicente continuou sua rotina, até que um dia, sentiu uma pontada forte no peito. Foi levado ao hospital, mas já era tarde demais. Sua viúva, Almerinda, apenas receberia a notícia, sem tempo para despedidas. Agora, com aquele bilhete em mãos, ela entendia o espaço, a oficina. Tudo havia sido planejado. Vicente nunca soube, mas Bolsonaro tinha cumprido sua promessa. Dona Almerinda passou a visitar o local todos os dias. Cuidava com carinho de cada canto, organizava ferramentas, limpava o chão. Em pouco tempo, alguns adolescentes do bairro começaram a aparecer, curiosos. Um dia, ela os convidou para aprender a trocar óleo. Noutro, para desmontar um motor velho que Vicente havia guardado. Sem perceber, o sonho dele já estava vivo e crescendo. A oficina se tornava um ponto de esperança. E o nome escolhido por Almerinda não poderia ser outro: Oficina Vicente dos Santos. Mãos que transformam. E enquanto ela esfregava as mãos, engraxadas num pano velho, erguendo os olhos para o céu, dizia baixinho: Você conseguiu, meu velho, e eu vou cuidar disso como você cuidaria. Naquele instante, longe dali, no gabinete presidencial, Bolsonaro olhava para uma foto de Vicente com os olhos marejados. Guardava dentro de uma gaveta, junto a outros pequenos objetos sem valor para o mundo, mas inestimáveis para ele, pensava. Tem gente que a gente não esquece nunca. A notícia da morte de Vicente se espalhara de forma silenciosa pelos corredores do Palácio do Planalto. Não houve notas oficiais, nem homenagens públicas. Para a maioria, ele era apenas mais um servidor que cumpria sua função com discrição. Mas para Bolsonaro, aquilo era um vazio difícil de preencher. Nos dias que seguiram, algo mudou na rotina do presidente. Ele se mostrava mais introspectivo, mais atento aos detalhes, aos olhares silenciosos daqueles que o serviam nos bastidores do poder. Dona Almerinda, embora já afastada da função, foi convidada por Bolsonaro para um café reservado no Alvorada. Ela não entendia o motivo, mas foi recebida com respeito. Foi levada à varanda dos fundos, onde o presidente a aguardava em pé, segurando uma pasta de couro envelhecida. Almerinda, disse ele, com a voz embargada, Vicente me ensinou mais sobre dignidade do que muitos ministros em 4 anos. Ela baixou os olhos, contendo a emoção. Ele não dizia muito, presidente, mas sentia orgulho do senhor. Eu via nos olhos dele. Bolsonaro abriu a pasta e retirou uma fotografia. Era ele, Vicente, sorrindo em um raro momento de descontração, durante uma visita a um quartel no interior de Goiás. Essa foi tirada por um soldado. Vicente me contou que sempre quis ter essa foto, mas nunca pediu. Eu mandei buscar. É sua.
Ela segurou a imagem com mãos trêmulas. Naquele gesto, toda a distância entre o poder e o povo parecia desaparecer. Essa oficina. Ela está funcionando, presidente. Os meninos estão aprendendo. A oficina virou esperança. Bolsonaro assentiu, olhando para o horizonte. Era isso que ele queria. E era isso que o Brasil precisa ver. Que é possível transformar um sonho em ponto de partida. Naquela mesma semana, Bolsonaro decidiu visitar a oficina em segredo. Ao chegar lá, foi recebido por Almerinda, que o conduziu ao pequeno galpão reformado, onde 3 adolescentes mexiam em uma moto desmontada. Esses meninos vêm todo dia. Um deles largou o tráfico, outro perdeu o pai e vinha andando à toa. Agora, todos dizem que querem ser como o seu Vicente. Ele se abaixou, apertou a mão de cada um e deixou um conselho simples. Trabalhem com verdade. Como ele fez. A oficina é só o começo. Mas o que Bolsonaro não esperava era que uma das crianças presentes, sem saber quem ele era, perguntasse: "Moço, você é amigo do seu Vicente?" Ele respondeu com um sorriso emocionado: "Mais do que isso, garoto. Ele era meu irmão de coração." No caminho de volta, Almerinda segurou o braço de Bolsonaro. "Presidente, não deixe que esqueçam dele. Os grandes homens também precisam de memória." Ele parou, pensativo. "Não vão esquecer." E agora, dona Almerinda, o Brasil vai conhecer a verdadeira história do Vicente. Nos dias seguintes, sem alarde, Bolsonaro ordenou que o Ministério da Cidadania elaborasse um projeto piloto de oficinas comunitárias inspiradas na de Vicente. Batizado como Projeto Mãos que Transformam, ele seria implantado em 5 cidades, com o objetivo de tirar jovens da marginalidade através do trabalho mecânico e da formação cidadã enquanto isso. Em casa, dona Almerinda escrevia suas memórias. Sabia que o mundo precisa conhecer não apenas o presidente, mas também o homem que enxergou dignidade onde poucos olham. No volante, no silêncio e na honestidade de um motorista chamado Vicente. No fim daquele ano, uma nova placa foi instalada na entrada da oficina. Aqui nasceu um projeto que muda vidas, inspirado por Vicente. Apoiador, Jair Bolsonaro. Os meses que seguiram foram um sopro de transformação. A oficina, que começou como um gesto silencioso, passou a atrair a atenção da comunidade, da mídia local e, pouco a pouco, do Brasil inteiro. O projeto Mãos que Transformam, idealizado por Bolsonaro em homenagem a Vicente, se espalhava com uma força inesperada. Já eram 12 oficinas funcionando, todas administradas por voluntários formados em valores e simplicidade menos como os de Vicente. Mas enquanto o presente florescia, o passado voltava a bater à porta da dona Marinda. Sempre reservada, começou a receber visitas de antigos colegas de seu marido. Um deles, Reinaldo, também ex-motorista da presidência, apareceu numa tarde nublada segurando uma caixa de papelão. "Almerinda, achei que isso devia ficar com você. Vicente me entregou isso em 2019. Pediu para guardar. Disse que um dia talvez você fosse querer saber de tudo." Dentro da caixa, havia pequenos cadernos de capa dura, com anotações à mão. Eram registros pessoais. Vicente havia documentado, em silêncio, anos de convivência com figuras poderosas, e entre todas, destacava uma: Jair Bolsonaro. Almerinda passou horas lendo. Lá estavam descritos não os bastidores do poder como os jornais contavam, mas os bastidores da humanidade. Pequenas ações, como quando Bolsonaro levou sopa a um segurança gripado, quando comprou presentes para os filhos dos motoristas. Vicente havia descrito um homem diferente daquele que as câmeras muitas vezes mostravam. Um homem que falava duro, mas ouvia em silêncio. Que errava, mas tentava reparar sem alarde. Que dizia obrigado e me perdoa fora dos microfones. Ela compreendeu então o motivo daquela conversa na madrugada. Ele já sabia que não viveria muito. E Bolsonaro também soubera. Talvez não com palavras, mas pelo olhar. A oficina era uma promessa, sim, mas também uma despedida. Um tributo em forma de concreto, graxa e esperança. No final de um dos cadernos, um trecho chamava atenção. "Se algum dia eu me for antes dele, quero que saibam o que esse homem fez por mim e pelos meus. Eu não vi outro fazer. Ele não precisa de palmas. Só precisa que não o esqueçam. Pelo que a televisão diz, mas pelo que ele fez quando ninguém estava vendo." No mesmo fim de semana, Almerinda foi convidada a participar de um evento nacional de inclusão social, em Brasília, onde o projeto seria oficialmente apresentado. Ela hesitou, mas aceitou. E quando subiu ao palco, diante de centenas de pessoas, algo extraordinário aconteceu. A plateia, composta por líderes comunitários, jovens beneficiados pelas oficinas,
e membros do governo, levantou-se em aplausos, quando ela surgiu com o avental velho de Vicente nas mãos. Bolsonaro, sentado discretamente entre os convidados, não conteve as lágrimas. Almerinda falou pouco, mas cada palavra ecoou forte. Meu marido acreditava que o poder não está no cargo, mas no gesto. E se hoje tem menino aprendendo a trocar óleo em vez de segurar uma arma, é porque alguém lá em cima decidiu cumprir uma promessa. Não a um eleitor, mas a um amigo. E isso muda um país. O silêncio após suas palavras foi quebrado por uma salva de palmas que durou minutos. E ali, diante de todos, Jair Bolsonaro subiu ao palco, abraçou Dona Almerinda e disse: Vicente, continua vivo. Aqui, e em cada jovem que acredita que ainda há saída. A imagem dos dois, abraçados, percorreu o país, mais longe dos holofotes. Almerinda sabia mais importante do que o aplauso. Era o impacto silencioso de cada nova vida que se transformava ali na oficina. Dias depois, ao retornar para casa, encontrou um envelope simples na caixa de correio. Era um bilhete do próprio Bolsonaro, escrito à mão. Almerinda, nunca esqueça. Alguns homens entram para a história por seus feitos, outros por sua decência. Vicente foi os dois. E eu sou apenas grato por ter cruzado o caminho dele. Ela sorriu. E enquanto o sol se punha sobre os telhados da oficina, com os meninos rindo ao fundo e o cheiro de óleo no ar, ela murmurou baixinho: Você conseguiu, meu amor. E Na manhã seguinte ao evento, Dona Almerinda acordou com o som de buzinas e risos, vindos da rua. Ainda sonolenta, calçou os chinelos e espiou pela janela. Quase 20 jovens, alguns de bicicleta, outros a pé, uns com uniformes sujos de graxa, estavam reunidos em frente à oficina. Um deles segurava uma faixa improvisada com lençol e tinta. Obrigado, Dona Almerinda. Obrigado, Vicente. Obrigado, Bolsonaro. Ela levou a mão ao peito. Seu coração batia rápido, mas com doçura. A oficina já não era apenas um tributo. Era um lugar vivo, pulsante, onde histórias se cruzavam e futuros eram redesenhados. E Vicente, mesmo ausente, era a engrenagem invisível que fazia tudo funcionar. Naquela manhã, Almerinda decidiu organizar um café da oficina, um encontro mensal para reunir os jovens, moradores do bairro, voluntários e até ex-colegas de Vicente que quisessem compartilhar histórias, ensinar ou apenas ouvir. Um espaço de acolhimento, gratuito, sem pretensões políticas, mas com um objetivo claro: manter viva a essência de seu marido e da promessa cumprida por Bolsonaro durante o primeiro café. Uma senhora humilde se aproximou de Almerinda. Estava acompanhada de um adolescente magro, com um olhar desconfiado. Era seu neto, Eduardo. O menino havia sido flagrado dias antes tentando furtar peças da oficina, em vez de denunciar. Um dos mecânicos o convidou a aprender. Meu neto não sabia o que estava fazendo. Ele não tem pai. Perdeu a mãe para uma bala perdida. Se a senhora puder dar mais uma chance para ele. Almerinda apenas sorriu. Não é a primeira, minha filha. É a primeira de muitas. Aqui, todo mundo começa de novo. E ele seria, com o tempo, um dos mais dedicados alunos da oficina. Aprenderia a desmontar e montar motores como se fossem brinquedos. Mas, acima de tudo, aprenderia que havia um lugar no mundo para ele. Um lugar onde seu nome não era erro, mas esperança. A história da oficina começou a ganhar atenção nacional. Repórteres vinham de longe para entrevistar Almerinda, mas ela recusava a maioria. Não quero virar celebridade. Quero manter o espírito disso aqui do jeito que começou. Simples e verdadeiro. Num desses dias, recebeu uma ligação. Era do gabinete de Bolsonaro, Dona Almerinda. O presidente quer lhe fazer um convite. Ele vai inaugurar uma nova unidade do projeto no interior de Minas. E gostaria que a senhora fosse a madrinha da cerimônia. Ela hesitou por segundos. O medo de avião, a idade, a emoção. Mas no fundo, algo mais forte pulsava. Vicente teria ido. E ela não podia negar esse chamado. A cerimônia foi marcada para uma manhã ensolarada em Montes Claros. A nova unidade era ampla, com espaço para mais de 30 aprendizes, equipada com ferramentas modernas, sala de aula e até um refeitório. Mas o detalhe que mais chamava atenção era um mural com fotos em preto e branco de Vicente, sorrindo ao lado de Bolsonaro em diversos momentos ao longo dos anos. Quando Almerinda chegou, acompanhada de voluntários da primeira oficina, todos, sei lá, Bolsonaro a esperava de pé, segurando uma pequena placa Dona Almerinda. Esta unidade levará o nome do seu marido, porque é assim que queremos formar cidadãos,
com mãos que trabalham e corações que se importam. Ela recebeu a placa, mas também um abraço sincero. Sem discurso, sem câmera de TV oficial, sem vaidade. Apenas um gesto entre duas pessoas que tinham cumprido, cada um, à sua maneira, uma missão maior do que eles mesmos. Mais tarde, num momento reservado, Bolsonaro lhe disse: "Não sei quanto tempo me resta na política. Mas se um dia perguntarem qual foi minha maior realização, eu vou responder: manter a promessa feita a um homem que me serviu em silêncio e me ensinou mais do que muitos doutores." Dona Almerinda apertou a mão dele com firmeza. "O Senhor mudou a minha vida. Mas, mais do que isso, ajudou a dar sentido ao que meu Vicente deixou. E eu vou continuar, porque agora isso também é meu." Nos meses seguintes, mais oficinas foram abertas. A iniciativa passou a contar com apoio privado, doações e até programas de formação profissional em parceria com instituições técnicas. E em cada uma delas, uma pequena placa dourada, inspirado na vida de Vicente dos Santos, realizado pela coragem de uma promessa. Dona Almerinda, jamais idosa, passou a se locomover com mais dificuldade, mas ainda ia, toda semana, visitar a primeira oficina. Sentava no banco ao lado da entrada, observando os meninos e meninas com olhos atentos. Certo dia, enquanto o sol caía no horizonte e os últimos aprendizes encerravam o expediente, ela ergueu o olhar ao céu. "Vicente, a gente conseguiu." E naquele instante, sentiu o vento soprar suave, como um sussurro de resposta. Se você se emocionou com essa história, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa. E comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Queremos saber até onde essa história chegou.